Olá pessoal, tudo bem? Ricardo do Advocacia em Foco. Nesse vídeo eu quero tratar de um assunto que é muito pouco tratado nos conteúdos que a gente vê sobre marketing jurídico, conteúdos voltados para a advocacia, que é o tema do propósito profissional, o propósito negocial. Sempre que a gente desenha uma estratégia de negócios ou uma estratégia de marketing num escritório de advocacia, ou aliás, em qualquer tipo de organização, a gente tem que pensar bem qual é o propósito desse negócio e também a gente tem que fazer um alinhamento de propósitos individuais, ou seja, todas as pessoas envolvidas naquele projeto, né, de estratégico tem que, de certa forma, não tem que compartilhar dos mesmos propósitos, mas a gente tem que fazer um alinhamento desses propósitos para que a gente não tenha lá na frente, na hora da execução da estratégia, problemas de conflitos de interesses. Isso surgiu numa consulta que eu prestei a um escritório de advocacia, 4 jovens advogados num escritório com a carteira de cliente já consolidada, pelo menos consolidada no sentido que já dava um certo conforto financeiro para o escritório para investir em crescimento. E eles queriam investir tanto no crescimento físico, né, com aluguel de uma sala de reuniões, quanto na implementação de uma estratégia de marketing, conscientes de que isso envolveria alguns custos para o escritório, mas estavam bastante confortáveis com relação a esse tipo de investimento. E na consulta a gente começou a levantar várias hipóteses possíveis de nichos de mercados que o escritório poderia atuar, para o qual o escritório poderia atuar. E um dos nichos que foram trazidos foi, a partir da própria experiência do escritório, de prestação de serviços terceirizados para outros escritórios maiores, pequenas diligências e audiências que eles já prestavam para alguns grandes escritórios que tinham contratado o escritório desses 4 jovens para prestar esses serviços de forma terceirizada. E a partir de vários feedbacks que eles tiveram desses escritórios, eles perceberam que o serviço deles era diferenciado, principalmente do ponto de vista da qualidade técnica do serviço prestado. E que isso poderia ser objeto de uma estratégia de marketing, não para aquisição do cliente final, mas para aquisição de outros escritórios que tivessem interesse em terceirizar esse serviço de diligências, né, e de audiências com mais qualidade do que a ofertada por vários aplicativos e sites que, segundo eles, ofertavam esse serviço de forma bem questionável. Bom, ótimo, isso foi uma ideia bacana, a gente começou a desenhar a possibilidade de explorar esse nicho de mercado quando um advogado levantou uma objeção. Se a gente se especializa nisso e a gente começa a focar toda a atividade do escritório nesse tipo de serviço, de certa forma isso vai empobrecer a advocacia do escritório, no sentido que a gente vai sair daquilo que, segundo o profissional, era a essência da advocacia, que era o trabalho de peticionamento, que era o trabalho da construção das teses jurídicas e da construção das peças em cima dessas teses. E, de fato, todo mundo concordou com esse processo de empobrecimento em virtude dessa hiperespecialização nesse nicho de mercado, mas o que apareceu ali, na verdade, foi a necessidade de alinhamento de propósitos. Enquanto para alguns profissionais, se o nicho fosse realmente rentável do ponto de financeiro, isso já estava mais do que suficiente, para outros, a necessidade de explorar um nicho que fosse desafio intelectual e profissional e técnico para o escritório também era importante. E aí a gente teve que parar o trabalho de levantamento de ideias para discutir a questão dos propósitos individuais e tentar alinhar esses propósitos para que a gente chegasse a um ponto comum, né, a uma estratégia comum de crescimento para o escritório. Então percebam que propósito, mais do que uma definição formal ou institucional para a gente colocar no site ou num material de divulgação, o propósito é uma coisa com implicação prática muito grande. Se você não define uma base sólida, e essa base sólida é o propósito, para desenhar uma estratégia, lá na frente, na hora da execução da estratégia, você vai acabar tendo problemas. Então, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.